Pessoal, agora a gente vai iniciar então a nossa primeira live de 2022, iniciar de um modo muito especial. A gente vai iniciar com a Tati. A Tati conheceu 81 países, sendo 40 deles viajando sozinha, algo que é um desafio para boa parte das mulheres, né? Quem já viajou para fora sabe, quem não viajou e quer viajar, entra na live porque vale muito a pena. Eu tenho certeza que tu vai sair daqui com muitas dicas e experiências que vão mudar o teu jeito de pensar viagem internacional. Tati, então, é professora de histologia da URGS e neurocientista há mais de 20 anos. Seu hobby é viajar e ela investe, então, o seu dinheiro para as viagens internacionais com a família, amigos e sozinho. Como eu disse, ela já visitou esses países e ela está escrevendo um livro para encorajar mulheres a visitar outros países sozinha. Então, eu vou chamar ela para a gente conversar um pouquinho sobre essas viagens internacionais. Bora lá! Olá, maestra! Como estás? Tudo bem? Olá, oi, Fabi. Oi, Tati, um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada por receber o convite, por aceitar o convite. Adorei o convite, adorei, ainda mais nesse dia. Um dia lindo, né? E feriado. Então, quem tá em casa vai estar aí com a Nossa, gente. isso aí, o dia perfeito. Agradecer a participação do pessoal que está entrando, também fiquei à vontade para comentar, fazer perguntas também. Isso, É, isso. muito legal. Vai ser Tati, ótimo. então vou te fazer algumas perguntas, tá? Uhum. 81 países, nossa, é impressionante. Quem viajou para fora sabe o quão difícil tu viajar tantos países, né? Me diz uma coisa, o que te levou a conhecer tantos países, a viajar, conhecer tantos lugares diferentes? Então, assim, eu sempre tive essa vontade de viajar muito durante a minha vida inteira, né? Quando eu era pequena, eu venho de uma cidade bem pequena do interior do Rio Grande do Sul, que é Ibirubá. E eu Nossa, lembro que assim, é bem. Não vou nem explicar onde é mais fácil fazer um Google Maps. pior Mas é que é eu um. conheço Ibirubá, Conhece? mas é bem pequeno, Não! tem uma amiga lá. Olha só. Isso é engraçado. Quando eu começo a falar, normalmente alguém diz, eu conheço alguém de lá, conheço, né? Porque quem vai estudar, normalmente, né? Assim, normalmente vem ou para Porto Alegre ou vai para Santa Maria. Pelo menos na minha época era assim, né? A gente não Isso. tinha. Agora tem até faculdade lá, mas não tinha. E eu Uhum. sempre tinha, a minha mãe me dava assim uma assinatura de revistas por ano, né, que eu podia escolher. E eu sempre escolhia a viagem e turismo, né, porque eu adorava ver aquilo, eu adorava ver fotos dos lugares diferentes. Eu fazia assim álbuns, né? Eu pegava, eu cortava as revistas e fazia, esse lugar eu quero ir, esse aqui também. Mas, claro, era uma Uhum. coisa completamente fora da minha, né, da minha realidade na época. Depois eu vim morar em Porto Alegre, fiz faculdade. E a primeira vez que eu tive oportunidade foi porque eu fiz na PUC, né? Eu fiz biologia na PUC. E a PUC tinha um convênio com a Universidade de Tübingen, na Alemanha. Eu sempre brinco que assim, eu sou meio que uma bióloga fajuta, que eu sempre gostei, que eu sempre gostei das coisas de mais humanas, né, da área mais humana. Hoje eu dou aula, né, de histologia, por exemplo. Mas eu Uhum. sempre, então assim, eu não lembrava às vezes que a gente ia para saída de campo, por exemplo, né? Então por isso que eu Uhum. brinco. E era para trabalhar com animais, inclusive era para trabalhar com abelhas lá. Eu disse, Uhum. cara, topo. Se é para ir Sim, fazer o intercâmbio e morar fora, eu vou amar trabalhar com abelhas. E no fim sim. eu amei mesmo. Eu passei no intercâmbio e acabei indo para lá. E antes de eu ir, eu lembro que o meu pai, ele falou assim, Tati, se der um tempinho, dá uma viajada, porque as coisas lá são bastante perto. Nossa, eu usei isso como uma desculpa, né, para qualquer hora que eu podia. Quem dizia, Tati, vamos, vamos. A primeira viagem que eu fiz assim com amigas de lá foi para, por exemplo, para Budapeste.
Eu não sabia Uau. o que que era Budapeste, eu não sabia o que que era Hungria, eu não tinha a mínima ideia. Eu sei que eu tive que fazer 2 vistos, porque tinha que ter o visto, que eu estava morando na Alemanha, eu era brasileira, eu tive que pagar 2 vezes o visto, uma coisa maluca, assim. Mas não tava nem aí. Então, assim, essa foi a minha primeira oportunidade, né? Então, eu sempre falo, assim, que o estudo me levou às viagens. Né? Assim, com Ótimo. certeza, a minha primeira viagem internacional foi porque eu ganhei uma bolsa, né, para fazer o intercâmbio na Alemanha. Então, por isso que eu Tá. digo assim, cara, estuda que aí é mais fácil. Assim, se não tem condições. Porque o que acontece? Tu tendo um currículo e querendo ir visitar algum lugar, né, vamos dizer, um país desenvolvido, se tu contata os laboratórios, no meu caso, laboratórios, né? Outros casos, de repente, empresas, de repente eles até têm assim, programas que podem te auxiliar, né, para viajar. Então, assim, foi o meu Aham. caso. E eu Ai, que amei, bom. né? Tipo, Aham. assim, as pessoas diziam assim, mas tu não tem medo de ir sozinha? Eu disse, não, sabe? Tipo assim, não. Essa foi tua primeira experiência, então, Sim. internacional. Essa foi a Ai, minha que primeira show! experiência. Eu fui sozinha para Uau. Alemanha. Eu não falava alemão, eu não falava inglês. E foi Ah, bastante então, essa era uma divertido. das questões. Uma das questões, tu falava, não falava? Como é que foi? Desculpa. É que, na verdade, assim, quando eu fiz a seleção, eu tinha 6 meses, né, para aprender alemão, né? Quem sabe um pouco de alemão vê o quanto e o inglês é fácil. Aham. Foi, É verdade. foi a hora que eu disse assim, cara, inglês é muito fácil, porque Aham. alemão é muito difícil. E Aham. aí Aham. eu gostei até porque eu estava estudando os dois, né? E eu acabava me virando mais no inglês. Claro. E assim, o que acontece, né? Quando eu cheguei lá, isso era um pré-requisito até para minha bolsa, né? De intercâmbio. Eu tinha que dar aula de português para alemães, então eu tinha uma Aham. troca, eu tinha que saber a base, né? Falar Aham. algumas coisas. E então eu aumentei e também eu tinha aula de alemão lá. Eu tinha que fazer curso de Aham. alemão. E isso foi ótimo também, porque eu tinha, assim, um colega com turbante, sabe? Aquela coisa que a gente nunca viu na vida, Aham. assim, né? Aham. E japonesa, uma colega japonesa. Então, é aquela realidade que é mágica, né? Eu só posso dizer que viajar e ter contato com outras Aham. culturas, outras, né, ideias, comidas, né, areias, tudo diferente, É a né? possibilidade de conhecer locais que tu nunca tinha pensado na vida, que nem tu comentou, né? Sim, Países que são do lado ali, tão diferentes, peculiares, né? Do é. lado, né? Do Às lado, horas de distância. exatamente, exatamente. Aham. Aqui a gente tem muito, né? Eu acabei de voltar do Peru. Cara, o Peru, ele é mágico, né? E ele é completamente diferente do Brasil, assim, Aham. tudo. O Aham. povo é Aham. diferente, é completamente diferente. Então, é muito legal isso, né? E É. também já, né, emendando, que a gente já me perdi o que nós estávamos começando a falar. Eu perguntei, peraí, o que que te motivou? E eu queria Ah, saber é. Hum, se, porque essa foi a tua primeira viagem internacional, né? Isso? uhum, uhum. Mas da primeira viagem para tu viajar a tantos outros países, teve algo que aconteceu que te motivou no meio do caminho a tu continuar viajando, a tu querer conhecer outros países, mais países, né? Essa foi a questão. É assim, o que aconteceu? Lá, como eu falei, né? Eu fui só. Depois que eu tava na Alemanha, eu fui visitar um amigo em Londres para passar o Páscoa. Imagina Aham, naquela época passar Páscoa sozinha, como assim, né? Aí foi aham, muito engraçado, assim, porque eu só mandei o horário, né? Eu liguei para ele e disse o horário que eu ia chegar lá. E aí, quando eu cheguei, ele tinha celular e eu não, né? Eu fui no aham, orelhão, liguei pra ele. E ele disse, mas onde é que tu tá? Eu disse, não, eu tô aqui na frente sei lá, do McDonald's, vamos dizer. Ele, tô aham, chegando aí. Não, mas não tô te vendo, e eu procurando. Eu disse assim, o que mais tu vê? aham. Uma farmácia tal. Ah, tá, também tô te vendo. Resumindo, ele tava no aeroporto e eu tava em outro. Eu nem sabia que Londres tinha mais do que o Londres tem.
é totalmente oposta. Aí Uma ele me guia de disse vendas. assim, ele disse assim, pergunta, eu não sei, eu vou ter que trabalhar, não sei se eu consigo te buscar. Eu disse, não, então eu passo a noite aqui, porque obviamente não ia ter dinheiro para pagar em libras, né, um Aham. táxi. Eu não saberia pegar o metrô. Bom, resumindo, ele conseguiu ir lá me buscar, deu tudo certo. Então Londres É. foi, né, a segunda cidade, e aí depois a Hungria foi a terceira, né, o terceiro país. E foi muito É. louco, porque assim, eu nunca tive, para te ter uma ideia, enquanto eu estive na Alemanha, eu não fui para Paris, eu não fui para Roma, né? Eu não fui Eu para também esses não fui para Paris. lugares. Eu fui para Côte d'Azur e não fui para Paris. Porque Sim. assim, só para mostrar assim que eu sempre tive essa coisa de viajar para lugares um pouco mais inusitados e diferentes. E eu nem Sim. sabia, né? E aí Aham. depois eu conheci, eu na verdade eu não conheci, eu seguia um cara que, que ele já viajou para todos os países do mundo, né? Uau. Duas vezes. Duas. Não uma, duas. Aí tu Meu vai pensar, ele Deus. tem 90 anos de idade. Não, ele tem 45. Né? Então, assim, ele é Nossa. maluco mesmo. Mas, claro, é uma coisa, né? Aquela, a gente pensa, ah, não, mas ele fez uma viagem só para ir não sei onde. Não, não. Tá no livro dos recordes, né? E na Uau. verdade, assim, ele sabe tudo de tudo que é lugar. É uma coisa muito maluca. E ali, seguindo ele, eu comecei a ver lugares muito lindos que eu nunca tinha ouvido falar. Mas assim, nunca. E aí eu comecei a começar a ver um pouco mais disso. Depois eu conheci ele pessoalmente quando eu fui morar em Londres. Eu fui fazer em 2018 agora, 2019, fui fazer um pós-doutorado lá. Então, de novo, Uau. fui estudar, né? Eu sempre Que digo assim, ó, legal. cara, estuda. Aham. Quando tu não vê como sair de É isso aí. casa, é É. por aí. É. É. E, e lá foi muito engraçado, assim, ele fez uma selfie em Londres. E eu disse, qual a chance, né, de eu estar no mesmo país e na mesma cidade que essa pessoa que viaja o mundo o tempo inteiro? E aí eu Uau. mandei em direct, a gente combinou de tomar um café, Caraca, que ficamos legal. super amigos. E, e ele sempre me começou a me dar. Ai, desculpa, Virginia, é o Gunnar Garfors, o nome dele. Depois eu vou escrever ali o Insta dele, é bem legal seguir. E, e assim, ele foi, na verdade, a minha inspiração para sair da bolha, né? Então, Entendi. assim, por exemplo, ele estava escrevendo o segundo livro dele, que agora tem em inglês, mas tinha só em norueguês, que era sobre os 20 países menos visitados do mundo, né? Ele escreveu um livro, até eu traduzir, posso fazer uma Claro, vamos propaganda? lá, vamos Gente, compartilhar. assim, ó, é que eu traduzi um livro dele, o primeiro livro dele, que ele conta, não é um guia, tá? Eu brinco assim, se tu quiser aprender alguma coisa, é que tu vai aprender quais são todos os países do mundo, né? Que eu duvido que alguém aqui saiba. É Com muito certeza. louco, né? Não, não tem. E outra, tem aquela contagem de tem 193 ou 198, então o dele é o 198. E ele fez esse livro acho que foi em 2015 que ele traduziu, vou botar mais perto, É. né? E assim, eu traduzi, tipo, assim, como eu conheci todos os países do mundo. Então não é um livro que vai te dizer, ai, como é que é o país tal. Tu tem uma ideia, né? Mas não é uma coisa que vai te dizer assim. Deixa eu te deixar assim. Deixa eu botar aqui. Posso, gente? Um minuto. Escreve, por favor, é mais fácil, porque Vou. tu já Dark conhece. Force. Aqui. Acho que foi. Ah, ótimo. Então, assim, e esse livro, esse segundo livro. Então, tá aqui, gente, assim, ó. Ele tá para vender na Amazon, tá? Só que a versão impressa, como ele colocou lá na Noruega, ele é norueguês. Cara, fica muito caro aqui. Então eu fiz algumas cópias, poucas, Aham. até porque não é meu trabalho, né? Mas assim, a cópia ficou perfeita, ficou igualzinha aos outros livros. A capa também é Uau. igual em inglês, é igual em norueguês. Aham. A gente achou melhor deixar assim mesmo que, né? Assim. Ótimo. Tati, e quem quiser adquirir essa versão em português, Me tu fala manda um direto contigo? direct.
Tá, fala direto tá. comigo, tá? Ele é tipo assim, eu tô cobrando R$ 49,90, que é só pra, tipo assim, Uhum. tirar a impressão e o correio, Uhum. tá? Porque se estiver no Brasil, eu mando. E, então, Nossa. assim, e é mais pra ter essa. Pra mim foi ótimo. Foi ótimo pra abrir o meu É. leque, né? De ver, assim, os lugares mais que eu quero ir. E também para entender, assim, ó, tem lugares que são mais perigosos, né? Então, isso também acaba tendo comentários, né? Por exemplo, o Iêmen agora que está em guerra, né? É uma coisa que é complicada. Tipo, Aham. tu chega, tem alguém Aham. querendo participar da live. Vem. Esse é o Brad, gente. Quando ele me vê sentado aqui, ele quer estar Querido. junto, tá? Tá Ele bom, só pode vai ser. dormir e roncar um pouquinho. Querido. E então, se eu tô aqui fazendo esse movimento é por causa dele. Ah, tá, E tranquilo. então, Mas, assim, se tu chega no Iêmen, tu ganha uma arma pra te defender. caraca. Tipo, não, né? Tu foi em Então, algum país essas mais. coisas. Tu foi em algum país mais perigoso? Que tu se sentiu mais assim, desconfortável, talvez por ser mulher? Chegou a ter essa experiência? Não? Eu acho que o único país que eu passei por isso, que eu fui sozinha, mas assim, ó, normalmente, quando eu já sei que né, a gente tem que se informar um pouquinho para não dar Sim, mancada também e não sair mal do negócio, né? Não aproveitar. Então, sim, assim, por exemplo, o sim. Egito, né? Eu fui sozinha para o Egito. No Egito, não é aconselhável ir sozinha. E não é assim, ó, não é que vai acontecer alguma coisa porque por ser mulher. Eu encontrei, por exemplo, uma família no Cairo, no hotel, brasileiros, e eles falaram assim: ah, a gente nem sai de casa porque a gente não tem guia e a gente sai, a gente só se incomoda. O que acontece? Eles ficam o tempo inteiro te oferecendo alguma coisa, qualquer coisa. Assim, Ah, é entendi. tipo, tu quer isso aqui, tu quer isso aqui, quer isso aqui, quer isso aqui. E vão inventando e eles não te deixam em paz. Entendi. Então, assim, não tem como tu aproveitar se tu não tem um guia do lado, né? E Entendi. eu vou te dizer, eu fiquei 10 dias lá. Inclusive, eu fiz o passeio, né? Tipo, eu desci até Aswan para ir fazer o cruzeiro do Rio Nilo. Ele foi do meu lado, o guia foi do meu lado Aham, no avião, né? Ele aham. fez, né? Foi no cruzeiro, não sei onde é que ele dormia, mas ele estava no cruzeiro. Cada vez que eu saía do quarto para ir tomar café da manhã, ele estava lá, bom dia. Então, Legal. assim, então, assim o Egito, né? Que o Egito eu brinco que tá na moda. Não, né, gente? Ele tá na moda há 5.000 anos, assim. Ele é ótimo. Mas vale a Aham. pena ter alguém junto. Porque não só por Tá, ser mulher, também por ser mulher, mas eu acho que tu não vai aproveitar, sabe? Então eu acho que entendi. esse é. Mas eu já fui assim, ó, Turquia, eu já fui 2 vezes e, cara, nunca teve absolutamente nada. E eu agora quero começar, eu quero muito ir agora, só não é nem pelo porque eu tenho alguns problemas assim, né? Por exemplo, quando tem né, ditadores e pessoas Uhum, que não respeitam as mulheres, né? uhum. Então, por exemplo, tem um país que é, né, tipo, a gente tem a Arábia Saudita, que até pouco tempo mulher não entrava se não fosse casada, né? Não era assim, ah, tu tem que estar com o cara, tu tem que provar que aquele cara que tá lá contigo é teu marido. Isso para Uau. mim é uma coisa, tipo, inadmissível, né? Mas tudo bem. Eu tenho até o passaporte da minha avó quando ela foi para a Alemanha. E ali Uhum. dizia no passaporte dela, isso foi em 1938, dizia assim, viajando com a permissão do seu marido. Né? Então, assim, Uau. isso lá em 38 pode, né? 2022, Sim. não. Mas ainda tem. Então, agora, tá? Tem uma mulher que eu sigo, a Eva. Agora eu não me lembro do Gunnar, Ah, eu lembro, mas dela eu não me lembro aham. só. Ela foi sozinha, então já dá para ir. Então eu tenho Tá. vontade de ir só para dizer assim: olha só, entrei. Deu tudo certo. Mas não adianta, a gente tem que levar em consideração toda a cultura do país, né? Sim, com Melhor certeza. do que Sim. arriscar. Mas o Egito eu perguntei porque eu comentei com minha prima esse fim de semana até, que algumas pessoas comentaram
que para a mulher é um pouco mais delicado no Egito. A minha prima falou, o Egito? Eu falei, eu não sei porque eu nunca fui lá. Mas, né, é uma É. curiosidade, né? Tá. Não, eu senti, assim, mas como eu tive essa conversa com essa família também, então eu sempre digo assim, é sozinha, é sozinho, Aham. e com família não é assim, ó, claro, teve um tempo, né, eu lembro assim, quando eu tava na Alemanha, né, eu fui pra lá em 98, então faz muito tempo. Aham. Eu queria Sim. muito ir pro Egito, já era uma viagem que eu queria ter feito há muito tempo. Mas naquela época eles estavam explodindo ônibus de turista, né? Sim, sim, Aí era uma imagina. coisa assim meio que, cara, não é a hora. Hoje eu Aham. sinto, assim, eu fui em 2018, eu senti uma diferença muito grande deles cuidarem do turista. Por exemplo, Entendi. eu num Cairo tranquilo, assim. Daí quando eu viajei, então, como eu falei, o guia foi junto. E quando a gente ia para algum templo, assim, que tinha muito, era muito, vamos dizer assim, só a tua van, era só eu na van, inclusive. Aham. Mas por exemplo, assim, ó, Nossa. só tinha a pessoa na van, né? Vamos dizer. Tinha uma escolta. Tinha uma escolta. E Aham. aconteceu um dia, foi muito engraçado, porque, ó, ele falava inglês e português, inclusive, o meu guia, o Uau. Mohamed Amado. E sempre vai ter um Mohamed, tá? Lá. Tu Aham, vai pra sempre. lá, o teu guia vai ser Mohamed. E se não for Mohamed, chama ele de Mohamed que ele vai Chama. amar. É isso aí. Só que o motorista só fala, né, só árabe. E aí era muito louco, assim, porque eu falei assim, ó, eu vi uma loja que tava tipo uma propaganda para vender delineador, e elas têm aqueles delineador enorme, né? Aham. Aí, assim, que fica bem grosso, eu disse assim, Mohamed, pede pra ele parar que eu quero ir aqui naquela loja ver aquele delineador. E ele fez na hora, né? Aí ele parou. Gente, aí nós fomos. Tá, eu parei, não tinha, eu voltei. Foi 2 minutos. Quando a gente andou, a nossa escolta, que eu nem sabia que existia, tá? Porque eles não ficam Aham. falando que você vai ser escoltada. Não. Aham. Eles xingaram tanto aquele motorista que ele parou. Porque, tipo assim, aí eles não sabiam o que estava acontecendo. Porque eles, né, Sim. a princípio eles estavam na frente, a gente devia ir atrás. Só que não deu tempo do motorista falar nada. Avisar. Aham. Gente, levamos um xixi lá Show de orelha. Aí eu disse, não, cara, eu tô muito protegida, sabe? E Que eu tava coisa achando boa. estranho, porque às vezes era um carro com 4 policiais, e tu só vê que eles, assim, tu não sabe se eles são policiais, porque eles só estão armados. Sim. Aí eu fiquei pensando assim, cara, não sei, eu tô sozinha aqui, tem 2 homens dentro da minha van, tem 4 lá, tem ninguém em lugar nenhum aqui, né? Mas daí que eu descobri Ah, que é para proteger o turista. Eles estão fazendo isso, ótimo. assim. Eles vão Ótimo. junto com as vans, com os ônibus. Então agora tá um turismo bem melhor do que em 98, por exemplo. Nossa, esse teu relato é sensacional, porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, sabe? Não Eu adianta, às também vezes só não. indo mesmo, né? Sim, É, e isso é outra coisa, né, Fábio, que eu tenho uma. A gente acaba. Eu vou explicar por quê, tá? Na viagem de turismo, sempre viam assim, as coisas dizendo assim. ah, Ai, vou dar um exemplo. Disney. Nossa, a Disney é maravilhoso, a Disney é ótimo, eu amei, e tudo é bom, tudo é lindo. Tudo é... Aí tinha uma outra reportagem que era sobre a Áustria na neve, vamos dizer. A Áustria é maravilhosa, ela é linda, ela é ótima, ela é tudo. Ah, daí tinha uma, sei lá, da África, né? Tipo, fazendo safari. Né? Ai, fazer safari é a melhor coisa do mundo. Tudo as 3 coisas era a melhor do mundo, né? E disse assim, cara, não pode. Não pode. E aí tu começa a ver, e por isso que eu acho que hoje, com o Instagram, a gente está conseguindo ver as coisas mais reais, né? Porque assim, antes a pessoa era contratada para ir para um lugar, ela às vezes ganhava diárias de hotel, ah, né? sim. Tipo assim, Uhum, tu vai acreditar, né? E assim se formaram uhum, vários mitos de que aquele lugar é o melhor do mundo. Né? Então eu uhum. acho que isso está começando a desmistificar um pouco, porque as pessoas estão indo para lugares diferentes. Claro, sempre vai ter o lugar da modinha, mas Sim. assim, e tem, né? Tipo assim, se eu só tenho uma viagem para fazer e eu posso escolher entre Paris ou
Nauru, foi meu exemplo bem, né, maluco? A pessoa vai escolher Paris. Porque é mais fácil, porque as pessoas vai ter com quem conversar. Ninguém conversa comigo sobre Nauru, né? Então, assim. Sim. Eu quero conversar contigo sobre Nauru, porque eu fiquei apaixonada pelo país. Eu amei as fotos, olhei assim, meu Deus, que lugar sensacional! Como é que a gente não conhece um lugar Sim. desse, sabe? Não. Mas É. eu vou É só assim. acrescentando. Pode falar. Desculpa. Não, acrescentando o Claro. que tu comentou, né? Quando eu fui para Londres, teve uma situação que eu me perdi. Como eu estudei lá, eu acabei indo em pontos não turísticos, né? A gente acaba tendo contato. E aí eu me Uhum. perdi uma das vezes, e a gente às vezes tem essa ideia de que primeiro mundo é perfeito, como tu comentou, né? Primeiro mundo. E eu parei num bairro muito complicado lá, um bairro bastante assim violento, sabe? E aí tu começa a desmistificar um pouco que a gente também pode ser assaltado, né? Tu Claro. também tem que cuidar dependendo do país que tu for, mas se tu for mulher, né? E É. aí que estão as Sim. lives, que eu acho que são legais, conseguir pessoas que falem sobre viagens, que nem tu, né? Tem a Elisa que comentou aqui também, ela viajou para vários países. E aí eu comecei a Que seguir ela legal. também. É legal a gente ter essas conexões, né? Para aprender. Lógico, com certeza, porque na verdade, assim, ó, por exemplo, eu gosto de escrever sobre aquelas coisas e falar sobre as coisas que eu conheço, né, e que eu sei. Então, assim, tu vai me perguntar, ai, como é que é, sei lá, inventar um lugar. Nauru. Belize, não conheço. Eu não vou ficar pesquisando para te dizer alguma coisa, né? Mas assim, eu gosto de falar das coisas, das experiências que eu tive, né? E assim, um Claro. monte de gente começa a dizer assim, por exemplo, fala dos perrengues. Eu não tenho muito perrengue, né? E não é porque eu, tipo assim, eu sou sortuda ou coisa, não, é que eu me cuido, né? Eu acho que quando as Pesquisa. pessoas, Aham. quando tu viaja sozinha, né? Uma coisa é, tipo, isso eu faço desde sempre, assim, quando eu viajava com amigas, por exemplo. A gente não saía de noite, assim, tipo, sem ter uma referência. Vamos fazer uma turma, né? Alguma coisa assim. Porque de noite é mais complicado, né? Tá, nos países árabes não bebem tanto, mas assim, os países, Sim. né, orientais bebem, as pessoas bebem, as pessoas mesmo que se perdem. Então, às vezes, não é nem. Né? E eu sempre digo, né? O mundo é cheio de gente. Então, Isso. assim, tu pode encontrar qualquer tipo de gente em qualquer lugar do mundo. E se tu estiver sozinha de noite, de madrugada, né? Essa seleção de pessoas que tu vai encontrar pode vir a ser alguém que tu não queira, né? E de dia, que tem mais gente, etc. Então, Claro. assim, eu não Aham. fico saindo, né? Sozinha. Então, eu acho que Aham. certas coisas tu deve, né? Fazer. Claro, tu se perde, que nem tu falou, não tem como é que tu vai, né? Fazer, te Aham. vira. Mesmo de noite, assim, de dia, tu já pergunta para a primeira pessoa que passar, né? De noite, tu já vai pensar assim: será que Já eu fica. posso Aham. puxar assunto com essa pessoa? Ela não vai achar que eu tô, né? Vai ver que eu tô Sim, sozinha, vai ter toda essa coisa, né? Então, sim. assim, não que eu não saia para jantar, não saia, tô falando para fazer baladas, Sim. coisas assim, né? Tem que ter um cuidado, Tipo, né? Tu tá em outro país, mas não tá numa bolha que não acontece nada, é um outro país, né? exatamente. É. Tati, tu tava falando de perrengue, eu vou te perguntar um então. Sobre Minsk. Não foi bem um perrengue, foi um perrenguezinho, né? Eu dei uma olhada lá nos teus highlights. Conta aí, por favor, sobre Minsk. É que assim, ó, ali foi uma virada assim de chave bem louca, porque o que acontece? Eu tenho passaporte alemão, então o que facilita na Europa muito, né? E então assim, eu tava ali passando, só que quando eu vou para algum país que obviamente não preciso de visto, né, também. E assim, é mais estranho, vamos dizer, Bielorrússia, no caso, eu faço com o meu Nossa. passaporte brasileiro,
né? Porque daí eu penso, é mais fácil eu ligar para o consulado, né, para a embaixada brasileira do que ligar para a embaixada alemã e ficar explicando Sim. tudo em alemão. Aí, em inglês, no caso. Aí, então assim, eu fui comprar meu ticket de trem direto, eu tava em Vilnius, na Lituânia, e eu já tinha visto em todos os lugares possíveis e imagináveis que eu não precisava de visto para entrar na Bielorrússia, sendo brasileira. Aí eu fui lá comprar, ela pediu meu passaporte para, sei lá, por que ela quis meu passaporte. E ela disse assim, tu precisa de visto. Isso sim, a mulher que vende a passagem de trem. Na estação de trem. Do trem. Daí eu disse assim, estranho, não. né? Muito. Coisa assim. Mas isso é uma coisa, porque assim, ó, que é o que tu falou, como é que tu vai... por exemplo, ela existe lá, ela mora lá, ela é, né? Tipo assim, ela vende passagens de trem para Minsk todos os dias. Aí essa pessoa, não é uma qualquer, né? Chega pra ti e diz que tu precisa de visto. Não, mudou ontem, então. Mudou. Né? Tá. Vai no consulado. Vai na embaixada de Minsk. Tá. Meu Deus. Aí eu fui. Daí eu fui numa lá. Aí tava tudo. Não era lá. Era um outro lugar. Daí eu fui para outro lugar. Daí eu cheguei nesse outro lugar, que era aquela que eu até botei uma foto, deve ter visto. Aquela casa lá, aquele gramado, assim, um campo de futebol, de gramado, e uma casa lá atrás, assim, cachorros, guardas, não sei o quê. Eu, nossa, vou ficar aqui para sempre agora. Aí eu cheguei lá e falei, olha, eu acho que eu preciso de um passaporte, que eu tô indo para Minsk daqui a 4 horas. E era. Aí, daí ela disse assim, tá, mas... Daí ela pegou meu passaporte, ela disse, ó, o visto, né, e que a gente tira em tanto tempo, sei lá, acho que eram 2 horas. Imagina ele vai visto custar assim. Vai custar 120 euros. Puta, não acredito. Mais caro que a passagem, né? E aí ela, só que assim, ó, olha só que legal, porque ela ia, voltava, ela ia conversar, só que eu não entendendo nada, né? Não falo a língua deles. Sei lá, não me lembro. Desculpa, lituanês. tá. É tipo um russo, que tipo um... Não, isso na Lituânia ainda, né? Aí... não, tá. Eles falam... É um russo, é um bielorrusso, tá? Que eles falam lá. Então é tipo... Não, tu não entende nada. É russo. Pra nós é russo. Pra nós tá tudo igual. Aí, o nome significa Rússia Branca, né? Até ninguém sabe explicar por quê. Belarus. Bom, e aí ela ia e voltava com aquele passaporte. E eu dizia assim, se tu quiser, eu tenho alemão também. Tipo, só me deixa me achar. Aí ela assim, não, tá. Daí daqui a pouco ela disse assim, olha só, quem é que te falou que tu precisava de visto? Aí eu falei assim, olha, foi a mulher comprar passagem de trem, né? E o trem é complicado, assim, eu não sei se tu já andou de trem quando tem essas fronteiras que não são, por exemplo, na Europa, né? Eles param na divisa, entram uns 150 policiais pra te fazer perguntas. É como se tu estivesse numa alfândega, né? Então não é uma coisa legal, assim. Assim, tipo, tu tá ali... Digamos se tu não consegue passar, né? É diferente, por exemplo, tu chega num aeroporto. Se tu não entra, tu fica no aeroporto, tu compra outra passagem e vai embora. Ali tu fica no meio do nada, né? Não sabia disso. Tipo, na divisa. Interessante. Eu fui... quando eu fui pra Budapeste, aconteceu isso. Pra Budapeste, também faz séculos, né? Assim, séculos não, isso muitos anos. Eles pararam umas 3 vezes a gente. Cada vez que passava por um país diferente, eles paravam. E é uma coisa bem... Não é assim... Oi, por favor, você pode... Não, eles chegam já abrindo a porta do negócio. Então é uma coisa bem ostensiva. Até quando tu vê aquele monte de policiais entrando no trem, é um pouco assim, tu fica... Cara, e se ele não me deixar ir, né? Sim. Então, assim, por isso que eu não comprei a passagem, né? Porque no momento ela me disse, tu precisa de visto. Se eu chegasse na divisa, eu não sabia nem quanto tempo demoraria.
e eu não tivesse, eu ia ter que ficar Imagina. lá, eles me tiraram do trem. Aí eu, né, Nossa. eu fui daí, fui voltando, né, dela disse, eu disse assim, a mulher do que foi me vender o trem, ela disse assim, não, mas tu não precisa de visto. Eu disse, pois é, eu Ah, sabia que eu não precisava, mas imagina a minha situação se a pessoa que tá me vendendo e vende todos os dias me diz que eu preciso, né? Eu vou ter e me mandou vir imagina. aqui. Eu vou fazer o carro. Bom, perdi um turno, né? Imagina. Mais E aí tu tarde retornou. consegui ir pra mim. Ah, conseguiu. Aí fui Minsk lá e fui por com ela. Eu fui com ela e eu disse: olha fui com só, eu vou te ela. fazer um favor. Eu tô aqui para te dizer que sim, brasileiro pode entrar em Minsk sem visto, tá? Então anota aí. Não faz outro brasileiro fazer a mesma coisa que eu fiz. E o Minsk tu quis ir por causa dos Friends, é isso? Claro, claro, o Que legal. namorado da Que show. Phoebe. Quem não lembra, né? Tipo, Aham. desculpa, eu estou Muito indo para show. Minsk. Minsk? Dá Como licença. assim? Onde fica? Deixa eu aproveitar que Minsk é um local totalmente diferente para mim. Também eu olhei assim só por causa do Friends, que eu sei, sabe? Como foi para ti estar em países com essa língua tão diferente, sabe? Como é que foi para tu te comunicar? Foi tranquilo? Foi com inglês? É que Como, é como muito louco. foi? Aquela região, ela é um pouco assim. É difícil lá, né? Tu viajar pro interior, né? Uma coisa que eu faço, assim, quando eu viajo sozinha, é viajar para as capitais, né? Porque o que acontece? Vamos pegar a Alemanha como exemplo. Tu vai para Berlim Sim, com o inglês, tu vai conseguir falar com 80% das pessoas. Né? Até porque 50 vai ser turista. Mas assim, tu vai sim. conseguir, porque eles falam inglês. Se tu for para Tübingen também, porque é uma cidade universitária. Mas digamos que tu vai para Ettlingen, tá? É uma cidade pequeníssima lá da Alemanha. Tu vai encontrar 10% da população falando inglês. Porque não é uma cidade turística, as pessoas não precisam, né, falar inglês. E elas acabam. É que nem aqui. A gente. Ai, mas como assim? Sim. Como aqui. Né? Se a gente for para as capitais, tu vai conseguir alguém que fale inglês, tu vai ver cardápios em inglês. Agora, se tu vai para qualquer cidade que não seja uma capital, seja uma cidade menor, cara, não vai ter, né? Então, não Aham, é lá que acontece, é o mundo que é assim. Então, assim, aham. nesses lugares, ou tu viaja com um guia que fale inglês e entenda a língua, daí tu pode ir, eu acho, para qualquer lugar, né? Agora, se tu viaja sozinha, sem guia, eu acho que a melhor coisa é ficar daí nas capitais. Porque, por exemplo, em Minsk, eu tive alguns problemas, assim, das pessoas não me entender algumas vezes, mas, gente, mímica daí, né? Vai tudo, Ah, sim. assim. O celular. Celular, foto. O Google É, Maps offline é maravilhoso que nessas legal. horas, né? Tipo, põe já a flechinha e diz assim: eu quero ir aqui. Aqui. Não precisa nem falar inglês, é aqui. Aqui. Que legal. Muito show. Deixa eu já te perguntar, então, Minsk é longe pra Chuchu, né? Pra nós aqui, né? Minsk, Austrália. Austrália, então, meu Nossa. Deus. Esses países são muito longe, muito longe. Tem o famoso jet lag que tu sentiu, né? Todo mundo que viaja muitas e muitas horas acaba sentindo jet lag, que é essa confusão, né? De não saber o que está acontecendo. Sim, Tu, sim. tu tem alguma recomendação? Tu acha que. Como é que é pra ti, assim, quando tu viaja muitas horas e Sabe que o que foi segue? bem engraçado, Fábio, porque assim, ó, quando tu comentou de Brisbane, eu deixei para falar ao vivo para todo mundo escutar, porque guria, foi a primeira cidade, porque assim, eu brinco que eu estou, as pessoas perguntam, mas por que tu viaja tanto? Eu disse, eu tô procurando um lugar para morar para sempre, depois que eu saí da URGS. Essa é a minha resposta. E na verdade é isso, né? Eu tô procurando algum Aham. lugar que eu goste demais e que eu queira
Porque é difícil, eu não quero nunca ficar num lugar só. É bem difícil, assim, a minha situação, eu tô sempre querendo sair. Então, assim, eu tenho essa vontade. Brisbane foi a primeira cidade que eu pensei, cara, eu podia morar aqui. Mentira! Porque foi Mentira, que assim, legal! só explicando um pouquinho, por que que eu fui para lá, né? Na verdade, eu fui fazer um passeio, uma viagem de 35 dias, não lembro se são 35 ou 37 dias que eu tinha de férias. E eu resolvi, então, porque é bem isso, não tem como tu ir até a Oceania e ficar uma semana, né? Eu não recomendo, é caro, é tudo, e também assim, ó, é muito longe, o jet Sim. lag, todos os motivos. Então, se tu vai para um lugar longe desse, ou uma ideia também que dá para fazer é parar no meio. Por exemplo, tu vai, por exemplo, eu vou para Tailândia, não quero jet lag, não tenho muito tempo para jet lag. Vai até a África do Sul, fica em Cape Town uns 3 dias, não é tanta diferença. E aí de Cape Town, né, ou qualquer outro lugar na África, vai depois para Tailândia. Aí tu corta, né? Mas eu, por exemplo, quando eu fui Boa agora, dica essa. né? E funciona bem. Mas quando eu fui agora para essa da Oceania, eu fui direto para Brisbane. Quer dizer, direto é ótimo, né? Uma bolinha ali, de um dia de Direto. viagem. Eu fui direto para Nova Zelândia, depois fui para lá, né? Sim. Tipo, Mas são muitas horas, né? Um dia de viagem, muito. quase, não? Nossa, É, né? nossa, um monte. Mas um monte. Muito bom. Tá? Sim, eu não me lembro agora em número de horas, mas eu agora ando viajando, que agora não podia ir para a Europa, né? Dos brasileiros, há pouco tempo atrás. E eu ia até o Catar, com a Qatar Airlines, para ir para algum país. Por exemplo, quando eu fui agora para a Ucrânia. São 14 horas e meia de voo direto, sem sair. Então Punk, né? tem que gostar. Tá. E então tu foi pra Austrália. E aí viajou tudo isso. Então, o objetivo... Eu já tinha ido para a Austrália antes, né? Foi a minha segunda vez. Eu tinha conhecido Melbourne e Sydney. Então, o objetivo de ir para a Austrália foi para ir para esses países menores. Como eu estava contando, né? Voltando, depois as pessoas que entraram agora tentam para tentar se localizar. Eu tinha conhecido o Gunnar e o Gunnar estava escrevendo o segundo livro dos 20 países menos conhecidos do mundo. Eu vi uma foto em preto e branco de Kiribati. Eu olhei aquilo e disse assim, cara, o que é isso? Eu já conhecia Tahiti, já conhecia vários lugares incríveis. E aí disse assim, é uma cidade, é um país insular que fica na Oceania. Fui lá na hora ver, nunca tinha ouvido falar, mas nunca na vida. E aí eu disse, eu quero ir para esse lugar. E o mais louco de tudo é que isso aconteceu em fevereiro de 2019. Que eu conheci, entre aspas, por um livro. E em fevereiro de 2020, eu fui pra lá. Um ano depois. Foi bem assim, foi assim, ó. Foi muito legal. E aí, só que, claro, é uma viagem que é bem... Se alguém quiser fazer essa loucura, tá? Pode me chamar que eu ajudo. Porque o que acontece? Esses países, eles são países muito pequenos. E... eles não e são insulares, né? Tu só chega de avião. Mas não chega de navio? Demora uns 15 dias se tu pegar um navio né, de comida que vai para lá. Mas consegue, mas não é, né? Daí tu vai ter que ter a vida para conseguir ir para lá. Então, normalmente é avião. Só que o grande problema é o seguinte, eles não têm, não são países turísticos. Nauru, por exemplo, vão 60 pessoas por ano para lá. Por ano. Tipo, eu era a única turista que existia no país. Ai, meu Deus. Parou, né? Que legal. Não, é que ficou um pouquinho, eu pensei que eu tinha caído. Então, assim, eu era, né? Mas, assim, aí eu fui para Brisbane primeiro e fiquei 3 dias lá por causa do jet lag. E aí, o que aconteceu? Eu acordava, tipo, 3h30 da manhã, 4 da manhã. E eu respeitava, sabe? Eu fui respeitando. Eu acho que a melhor coisa é porque, assim, ó,
quem viaja, isso é uma coisa, gente, não sei, tá? Mas assim, quem viaja fica dizendo assim, ah, agora no Brasil é tal hora eu estaria comendo. Ah, agora no Brasil era tal. Tu não tá no Brasil. Tu tem que, deve tentar, não tem que, né? Cada um faz o que quer, mas assim, o que eu tento fazer? Me organizar para o lugar onde eu tô. É isso que eu procuro fazer quando tem um jet lag forte. Então, o que eu fazia? Eu acordava às 13h30 da manhã, aí eu ficava esperando um pouco antes de amanhecer, porque amanhecia às 5h20. Então, às 5 da manhã eu saía de casa, e acho que por isso que eu me abaixei. E ia numa ponte ver o sol nascer. Né? Então, claro, o que tu se apaixona daí? Primeiro, que tu pode sair de casa de madrugada, de noite, ninguém vai nem te olhar. Segundo, tu, né, tipo assim, tu vai encontrar um monte de gente caminhando, correndo, andando de bicicleta. Tinha umas pessoas vendendo, tipo, cookiezinhos e coisas mega saudáveis, assim, em cima de uma ponte, assim. 5 da manhã, né, gente? Tipo, eu não consigo nem falar hello às 5 da manhã, que eu, né? Eles felizes da vida, do tipo assim, cara, que legal que tu tá aqui, de onde é que tu é, não sei o quê. Então, assim, uma qualidade de vida que eu senti, sabe? Uma coisa assim, surreal. Então, eu acabei respeitando. Então, do segundo dia, tu já vai um pouquinho mais, né? Vai dormir um pouquinho mais tarde, fica mais um tempo, acorda às 4. Né? E eu adorei fazer isso, porque assim, ó, a viagem inteira, né, praticamente, não toda, mas assim, quase todos os lugares eu vi o nascer e o pôr do sol. E os países que eu fui, quem tiver curiosidade pode dar uma olhada nos meus highlights, pois assim, ó, cara, Tuvalu é o seguinte, tu vai de um lado, é o mar, e do outro lado é a lagoa, né? Porque é tipo, tem uma lagoa, mas né, que se forma de água doce ali no meio e que a água que eles usam para viver. Isso é, né, um atol, né? Se forma normalmente, são atóis. Então, por isso que tem aquela água Tiffany, lisinha, quentinha, sabe? Porque tem, né? É uma lagoa. Então, assim, de um lado tu vai ver o nascer do sol e do outro vai ver o pôr do sol. Kiribati é a mesma coisa, tu só atravessa uma rua. É surreal. Então eu aproveitei isso, que muitas vezes a gente acaba perdendo essa oportunidade de ver o nascer e o pôr do sol, né? E para mim é lindo. Então, quando eu tô em viagem, eu tento fazer isso. Ainda mais num lugar, né? Claro, tá numa cidade, consegue ver tranquilo. Mas estando numa praia, né? Num lugar legal. Então, assim, eu sempre tento puxar para uma coisa mais positiva. Eu não fico brigando com o meu jet lag. Né? Eu não... Ótimo. Porque daí tu já tá mal. Se tu vai tomar remédio, por exemplo, aí tu vai já ter o negócio do jet lag, tu já tá meio zonza, e mais o do remédio, né? Então, ótima dica. Vale. Cada um, né, gente? Mas é o que eu faço. Eu ia te perguntar uma coisa, esqueci. Brisbane. Por que Brisbane? É que o pessoal que tá acompanhando... a gente conversou antes, eu comentei com a Tati. Eu falei, Tati, tem um lugar que eu gostaria de morar. Que eu coloquei os olhos, assim, quando eu conheci essa cidade, que é Brisbane, na Austrália. E eu pensei assim, nossa, eu quero morar aqui. É aqui. A temperatura é agradável, é segura, é bonito. E aí eu perguntei pra Tati, teria algum lugar que tu gostaria de morar? Eu não tinha ideia que seria Brisbane também. Muita coincidência. Muita. Eu adorei essa coincidência, Fábio. Achei o máximo e comecei a rir muito. Eu disse, não, vou guardar, não vou comentar com ela. Porque eu nunca encontrei, eu pensei, eu nunca vou encontrar alguém que diga que gostaria de morar em Brisbane. Fiquei muito feliz também, vamos saber. Achou. A Virgínia tem uma pergunta para ti ali, ó. Leva? Não, Virgínia, eu não levo, porque assim, ó, as minhas viagens também, às vezes, eu programo bastante, só que, por exemplo, assim, ó, descubro que tem um negócio do lado ali, ou um paizinho, ou alguma coisa, e eu vou. E eu acho muito complicado levar chimarrão, né? Por exemplo, quando eu morei em Londres, você sabe, né? Tipo assim, as pessoas não se metem na tua vida, não te perguntam nada, nem, né? Tipo assim, eu acho que tipo, é maravilhoso. Eu acho maravilhoso.
E aí eu sempre, obviamente, eu tomava chimarrão, né, lá, porque daí eu morava lá. E aí teve uma vez que eu tava tirando a erva, assim, no lixo, né, porque só tinha uma cozinha. Aí uma pessoa que com certeza não era britânica chegou pra mim e disse assim: Isso é marihuana? Muito bom. Não, sério. É o meu. Eu falei assim, it's my tea. Tipo assim, é o meu chá. Claro, né? Porque eles não conhecem Então a chimarrão, né? única pessoa que teve coragem achou que eu tinha um pote de Legal. maconha, né? Tomando como se fosse Então, assim, eu acho que eu sempre. Isso é importante, sabe, Virgílio? Eu acho assim, ó. A gente às vezes descobre certas coisas, né? Lá. Então, assim, quando a gente vai para um lugar estranho, tem várias coisas que as pessoas não põem, né, nos blogs. E por isso, eu tenho um blog, inclusive, quem quiser depois dar uma olhada. Lá eu conto, assim, ó, tudo que aconteceu com detalhes. Então, né, tipo um livro, assim. Eu faço mais para mim, porque eu gosto de lembrar, mas eu divulguei porque, né, se alguém quiser, às vezes eu digo, eu falo demais, vocês podem ver. Então, assim, tem um monte de coisa lá escrita, daí não precisa me perguntar, porque daqui a pouco vem meia hora de explicação. Né? Tati, E. esse blog, desculpa te interromper, esse blog tá na tua bio, no teu Insta? Ai, deixa eu botar. Tá sim, tá sim. É Tá. Ah, Tati tá. Luft. Pro pessoal poder ler com tatiluft.com.br. calma. Bem fácil. Daí eu botei. Tá aqui. Aí eu boto, assim, tudo que aconteceram nas minhas viagens. Até tô meio defasada, mas tem várias coisas já lá. Uhum. Mas aí, o que nós tava falando? Peraí, agora eu me perdi de novo. Óbvio, né? Fico Eu não... falando 12 mil Mas, coisas. ó, os teus highlights, eu maratonei eles. Eu não deu tempo num dia, aí no outro dia eu fui de novo lá. Nossa, é tanto lugar legal, tanta história, que eu fiquei olhando. Eu pensei assim, eu não sei, eu comecei a fazer as perguntas e eu não parava mais de fazer as perguntas de tanto lugar interessante, né? Tanta experiência que tu tava lá, né? Tu passou, não tem como tu não saber, não passar coisas, informações sem tu tá lá, né? É Aqui que assim. Pode falar. fala, por favor. Pode Não, é que falar. assim, as pessoas às vezes, né? Eu adoro fazer, eu acho que os stories, eles são mais. Porque quando tu bota uma foto, né, é uma coisa muito estática, né? E o story, eu acho que ele mostra um pouco mais aquilo que tá acontecendo, né? Eu só não gosto das pessoas que ficam fazendo selfie assim, tu não consegue ver nada atrás, né? Tipo assim, eu Claro. sou. Mas tudo bem, cada um faz o seu jeito, gente. Quem viaja eu não critico, tá? É isso aí. Mas assim, que cada um tem o seu jeito, né? Mas Sim. assim, eu acho que. E aí eu gosto de botar, fazer os stories. Às vezes é bem ruim, porque, tipo, tu tá podre, chega em casa de um passeio que saiu às 5 da manhã, voltou às 11. Mas pra eu lembrar, né? Então, assim, eu gosto de fazer, pra mim, é tipo o meu diário aquilo. Então, pra lembrar do nome do lugar que eu fui, né? Essas coisas assim. E só que ele tá público hoje, né? Eu Legal. acabei achando legal deixar assim, porque isso eu sentia muita falta, né? Tudo que tá ali é o que eu vivi, né? Às vezes tem coisas mais fortes, mais intensas, que só consegue falar mesmo na hora. Aham. E daqui a pouco, assim, eu acho que é muito mais legal do que o negócio editado, né? Porque no caso, a coisa editada, né, só tem partes da realidade. E normalmente vocês vão ver, os meus stories é o que aconteceu o tempo inteiro, assim. Claro. Mas eu faço bastante assim. O que tu faz, se tu disse, às vezes eu tô meio boring, assim, sabe? Meio que. Aí eu penso assim, vou dar uma olhada nas minhas viagens, ver como eu era feliz. Eu vou olhando Sim, assim, porque é ó. um jeito de tu reviver aquele momento. É muito legal, né? De tu olhar aquilo ali. Olha só, eu vi num dos stories ali que tu comentou sobre um aplicativo chamado Couchsurfing. Esse é o nome, né? Ótimo. Isso. Deixa eu colocar aqui. Gente, assim, ó, é que na Couch. verdade o Couchsurfing ele é assim.
A maioria das pessoas, tá? Eles usam pra ficar na casa de alguém de graça, né? Então, assim, normalmente, a maioria das pessoas que vão no Couchsurfing são pessoas mais que a gente fala não erroneamente, mas mochileira. Eu também sou mochileira. Fui pro Peru agora só de mochila, às vezes malinha. Aí isso é outra coisa. Podemos falar em outra hora, mas assim, ó, eu não despacho bagagem. A minha viagem de 35 dias fala de mão. Então, assim, tem uns vídeos no meu Insta que vocês podem dar uma olhada que eu meio que ensino, assim, como fazer. Porque dá. Tá? É difícil. E o Couchsurfing é assim. Pode olhar lá que dá certo. Inclusive, essa que eu fiz foi pra viagem de inverno ainda. Foi de viagem de inverno e eu fui com 2 casacos ainda. Não, foi agora há pouco tempo. E vale a pena. De verão, então, barbada, mochila, tranquilo. E aí... peraí, meu Deus do céu, eu me perdi de novo. Eu tava contando uma coisa bem legal. Olha só. Desculpa. Alguém, por favor, me lembre. Pessoal que tá assistindo a live. 2 mulheres, fala bastante. Meu Deus, que horror. 2 professoras, né? Alguém que tá assistindo. Ai, mas eu tava falando do Couchsurfing Temos esse problema, né? Ah, tá falando do Couchsurfing? Tá ali, ó. Tá ali, ó. E aí, assim, ó, tem gente que usa... Eu nunca dormi na casa de ninguém, até porque, assim, eu moro sozinha, eu vou viajar e dormir na casa de alguém. Então, eu fico em hostel, né? Assim, se eu quero ter companhia, quero conversar, eu fico em hostel. E se não, se eu quero, tipo, lavar algumas roupas que tá precisando, aí eu fico num hotel, né? Simples, etc. Mas aí sozinha. E o Couchsurfing eu descobri o Couchsurfing em Amman, na Jordânia. E foi fantástico. Uau. Inclusive, o cara nos levou, a guria que me apresentou, ela disse, não, o cara do Couchsurfing vem aqui para me apresentar a cidade, para me mostrar a cidade. E ele nos levou num festival de música de filme brasileiro, de cinema. Tinha uma tela de cinema, os caras falando em português, e nós ali olhando toda a cidade e o pôr do sol, assim, ao redor, sabe? Uau. Que era cinema ao ar livre. Foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz, assim. E por causa do Couchsurfing, né? Então, o que eu aprendi ali, né? Por exemplo, quando eu chego num lugar, tu pode botar ali o que tu quer fazer. Se tu quer dormir, se tu quer sair para jantar, se tu quer sair para balada. E eu boto assim, ó, gostaria de sair para conhecer a cidade. Aí, quem tá no Couchsurfing e tá, por exemplo, em Brisbane, o cara foi lá no hotel, me buscou depois do trabalho, me levou para um lugar super legal para ver o pôr do sol, que eu adoro ver pôr do sol, me levou para ver o pôr do sol, me deu várias dicas. Ele me deu a dica de ir no Santuário dos Koalas. Ele disse, enquanto tu tem tempo, vai no Santuário. Tipo, coisas que daqui a pouco, porque era longe, eu não ia nem fazer, né? Então, assim... Isso é importante, gente. Eu morei em Londres 1 ano e meio. Eu tenho 2 posts que eu tô fazendo. Um é Londres para turista. Por exemplo, tu vai lá, fica um pouquinho. E Londres para quem mora, né? Gente, completamente diferente. Então, assim, a pessoa vai te levar num lugar que para eles é muito legal. Não pro cara que foi lá, ficou 4 dias pago, de repente, para ir naquele restaurante, para ir naquele lugar, e a gente acaba tendo essa informação, né? Daquela pessoa, por ele ter escrito, de repente, em português, foi contratado para ir lá conhecer, e a gente acaba sendo levado, né, por causa disso. Então, é muito diferente tu seguir as dicas de turismo de uma pessoa que foi lá turistar por alguns dias, e tu seguir as dicas de pessoas que moram lá a vida inteira. É muito mais legal, né? Então, por isso que eu uso muito o Couchsurfing. Sempre deu muito certo, assim. Muito legal. Muito legal. Eu já baixei ele, eu não consegui entrar nele ainda, mas eu já baixei, eu vou dar uma olhada, porque eu achei muito interessante essa ideia. São dicas que tu não precisa pagar. Ele precisa porque tem lá que tu vai ter que pagar, mas na verdade não precisa pagar se tu não vai dormir na casa de alguém. Então, é só entrar mesmo. Tati, vou te perguntando, tá? Tu foi numa A gente pode ficar falando assim? Como assim? Forte?
Não, porque já deu 1 hora. Tu viu? Ah, então, eu não sei, tá? Eu fiz live o ano passado chegava em 1 hora, ele cortava, não nos cortaram ainda. Pois é. Se cortar, É, gente, adorei ver vocês, mas nós vamos continuar falando. a gente vai continuar falando, ó. Ah, tá, desculpa, a Ah, Virginia tem uma pergunta. sim. Virgínia, assim, ó, um que eu gosto muito é o Google Trip, que ele te dá os valores. Por exemplo, assim, ó, claro, tudo depende se tu tem tempo ou não, né? Mas assim, se tu tem tempo, tipo assim, tempo que eu digo, tu não tem data exata para ir, data exata para voltar, eu gosto muito do Google Trip, porque assim, ele te dá, né, os valores da ida, às vezes varia demais, metade do preço de um dia para o outro. E quando a gente faz uma busca, normalmente não aparece isso para ti, né? O caiaque tem isso, que tu pode botar 3 dias a mais, 3 dias a menos. Mas eu gosto dele, mas eu sempre, sempre, sempre eu pego ele. O Skyscanner eu acho fantástico também, porque, inclusive agora com esse negócio das atualizações do Covid, era onde eu via, primeiro lugar que eu via era lá. O Skyscanner é muito bom. E, e deixa eu ver. E o caiaque. Eu uso esses três, assim, para fazer uma comparação, né? E claro, às vezes tem que ver que uns eles. Tem um Omnio também, que é bom, né? Que eu usava muito em Londres, que ele te mostra de ônibus também e de trem. Então, por exemplo, se tu quer ir nos lugares mais pertinhos, ele te dá todas essas opções. Então, é interessante também. Mas é um aplicativo. Deixa eu botar aqui. Omnio. Tá? Mas é isso aí que eu digo. Eu acho que eu sempre faço isso. Aí, outra dica que eu dou. Normalmente, eu sou meio sacana com as empresas, né? Porque o que eu prefiro fazer? Eu vou lá e vejo qual tá mais barata e qual empresa que é. Eu vou na empresa e aí eu compro direto. Por exemplo, eu vi que na Copa Airlines era mais barato. Eu vou pela Copa. Porque no momento Ah, que tu interessante. precisa de um, né, tipo assim, é cancelado, tu tem que trocar. No aeroporto vai ter a loja. Então, por exemplo, tu tá lá não sei aonde, né? Aí tu comprou Uhum. sei lá, né, tá, decolar. Aham. Como é que tu vai ligar se tu não tem chip, né? Como é que Interessante. tu vai falar se tu não tem como falar? Então, eu acho melhor comprar, porque com certeza quando tu compra de uma companhia aérea e ela voa por aquele aeroporto, uma loja vai ter. Às vezes eles até pedem uma outra loja, ou vai ter o check-in, que tu vai ter uma. Tipo assim, tu vai se sentir mais seguro, né? Tipo assim, eu pelo menos me sinto, né? E às vezes também assim. Ai, sei lá, eu nunca tive. Eu sou bem sortuda, assim, eu nunca tive problema. Aham. Mas se tiver, eu acho que nessas horas é melhor tu tacar a cara, né? Então, Uhum. essa é a minha ideia, né? Porque essas coisas de ficar, você liga de graça. Eu nunca uso o meu chip fora, porque é muito caro, né? Então, eu sempre, se eu preciso, eu normalmente só uso o Wi-Fi. É uma forma, a gente, até de se conectar um pouco, que é importante, né? Porque a gente tá sempre Aham. na internet. Quando tá viajando, não precisa estar o tempo inteiro vendo o WhatsApp e não sei o quê. Né? Então, eu uso Boa. quando eu volto pro hotel, eu vejo o que aconteceu. E Ótimo. claro, quando eu fico um pouco mais de tempo, que vale a pena, aí eu pego um chip do local, mas o mais baratinho que tem. Mas mesmo assim, tu não consegue fazer ligação para o Brasil, né? E eles não atendem o WhatsApp. Então, assim, não adianta muito, né? Muito. Tati, me diz uma coisa, tu comentou Eu acho comigo que é que tu mais tá ou menos isso. escrevendo, então, desculpa, tu comentou comigo que tu tá escrevendo um livro, então, para mulheres que viajam sozinhas, isso, né? Tu poderia falar um pouquinho, então, É, do livro, que eu isso. acho uma ideia excelente, já vou te dizer minha opinião, acho que tem um público aí muito grande de mulheres que querem realmente viajar para fora sozinhas, né? Esse livro, assim, eu já tinha uma vontade há muito tempo de divulgar. Daí eu comecei com o blog, né?
Mas a gente fala que né, o brasileiro não lê muito e coisa, mas ele não é muito para ler. Ele é para te acompanhar. Ele é um livro diferente. Eu quero fazer o livro, tá? Porque ele está sendo ainda escrito. O objetivo dele é que tu leve ele junto na tua viagem. Então, eu vou dar o que eu fiz lá, vai estar lá, né? Vou dar a sugestão do restaurante que eu fui, que eu gostei. Eu vou dar a sugestão do hostel ou do hotel que eu fiquei. Porque tem gente que gosta, né? Eu já notei assim que eu já fiz, por exemplo, eu tenho uma amiga que foi para Minsk, ela fez exatamente o que eu fiz. Pô, mas às vezes tem gente que, né? Por mais que às vezes tu vai para um lugar e tu gosta de fazer o que tu quer, tem lugares que assim, até eu falo assim, ai, tá, me leva, né? Então, assim, e vai ter o lugar, ele vai ser bem interativo, assim, que é para te escrever, né, as coisas que tu fez nesse lugar. Que é uma coisa que eu queria ter quando eu viajava. Queria ter quando eu viajo, né? Então, assim, eu quero fazer um negócio que não sei, a gente ainda está pensando se faz livrinhos pequenos, né, separados por itinerários ou por regiões, ou se faz um grande que dê para te destacar. Por exemplo, cara, eu não levo livro, porque eu já tô com uma, né? Porque assim, tem lugares que, inclusive, eles pesam a tua mochila. Se tu vai levar um livro, é um peso a mais na tua mochila também, por dias e dias. Então eu não acho, desculpa, eu não gosto. Eu adoro ler livro, mas em casa daí, né, num lugar que então eu sempre tô lendo no celular, né, ou quando levo o computador e preciso ler, eu leio no computador, mas normalmente é no celular. Mas esse eu quero fazer que tu, vou para Minsk, né? Vou levar as dicas da Tati e bota no saquinho, que vai estar junto, porque é assim que eu quero, e leva só aquelas páginas, né? Volta e daí monta o teu livro de novo, né? Daí tu começa a montar o teu livro de onde tu já foi. Porque daí ali vai ter lugar para ti. É tipo um diário de viagem, que eu acho super interessante fazer, mas eu sou ótima de nunca fazer. Eu levo os meus caderninhos e sempre a minha caneta e normalmente volta sem nada. Porque eu anoto no notas do celular, né? E às vezes eu não anoto nada. Por isso que os stories para mim são ótimos. Eu já tentei seguir, porque aí assim, quem viaja muito, né? O Gunnar é um que tá sempre assim no bolso, ele sempre tira aquele troço e tive uma ideia. Esse lugar é bom, eu tenho que anotar, né? E eu fico pensando, eu tenho que anotar. Vou tirar uma foto do nome. E nunca mais acho a foto. Bom, então, assim, eu recomendo anotar, mas eu não anoto. Dá pra tirar muita coisa dos stories, né? Ali. Dá! Sim! Até comentei que eu acho que cada um tem o seu jeito. Eu comentei contigo que eu maratonei, porque a sensação que eu tinha era como se eu estivesse no Netflix ali, vendo as informações. Tatflix. Já tem nome, viu? Já tem nome. Tem nome, conteúdo, só tem a preguiça junto de fazer alguma coisa. Nada melhor que o tempo. Daqui a pouco tu para, vem à vontade, tu escreve, finaliza. Sim. Muito legal. Eu não sei se tem alguém que tem mais alguma pergunta, né? Agradecer o pessoal que está compartilhando aqui, a Virgínia, né? Maestra de espanhol, minha amiga. Muito bom, querida, muito adorei. Bom. Ela já fez uma live. Fabi, eu adorei assim que tu tem essa tu voltou o inglês para as viagens, né? Porque assim, eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas acham que tem que ser mega fluente em inglês para viajar, né? E eu acho que né, a gente, claro que é muito, muito legal, mas ao mesmo tempo, assim, aprendendo, né? Porque eu acho que, assim, esses tempos eu estava conversando com um amigo que eu visitei na Alemanha, que era meu vizinho aqui, agora está morando lá. Ele disse que aprendeu alemão porque ele queria entender as letras das músicas de uma banda que ele gostava. Né? Então, assim, qualquer motivo que tu tiver, eu com certeza aprendi inglês para viajar. Né? Então, assim, eu acho que e qualquer motivo, eu acho que assim, por exemplo, tem gente que é bem isso. Eu canto alto lá uma música e não tenho ideia do que eu tô cantando.
então aprende Aham, inglês para saber o que tu tá cantando, né? Então eu acho que essa tua aham. ideia do inglês para viagem é fantástica, assim, porque daí ela traz uma vontade de saber mais, né? De Aham. querer mais qualquer motivo, assim. Isso eu achei É, muito, que muito sabe, legal. muito legal ouvir isso de ti, sabe, Tati? Porque eu conheço várias pessoas que estudaram inglês, tu também deve conhecer, estudou, fez um curso, se frustrou, fez outro curso e nunca evolui, sabe? E aí eu pensei, não, vamos fazer um curso compacto aqui para tu viajar e viajar tranquilo, né? Porque muita gente não viaja, ainda Isso. mais mulher sozinha, que nem tu comentou, por medo do inglês, por medo de estar sozinha. Então, são É. várias barreiras que a gente tem que aos pouquinhos ir quebrando, sabe? Sim. Né? Não, e essa coisa do medo de viajar sozinha é que eu acho que, por exemplo, é isso que eu quero desmistificar, né? Por exemplo, eu acho que tem muita gente na situação de estar sozinha. Isso é outra coisa assim que eu tenho um emprego, né? Eu tenho dias de férias, então não é um outro tipo de viagem, não é aquela viagem Sim. que a pessoa sai e fica 3 anos fora, né? Não é esse, ainda não dá. Ainda. Então, assim, e nem é o Deixa eu te objetivo. Eu aposentar. gosto de voltar também. Mas eu acho, né? E isso é muito importante. Tem tanta gente na minha situação, e às vezes é assim, ó. Por exemplo, às vezes você, mas tu foi sozinha para a Oceania e ficou É 35 bem dias. Eu isso. disse, eu não encontrei nenhum maluco e nenhuma maluca que topasse fazer isso comigo. Não iria encontrar. A gente não se conhecia Iria, eu ainda. sei que não. Então, isso é muito ruim, tu te privar. É. Assim, isso eu nunca gostei da vida, né? Tu te Uhum. privar de coisas que tu gosta de fazer por causa de alguém que não vão contigo, né? Isso tudo. Né? Eu acho que cinema, eu não vou sozinho. Cara, Sim. como assim? Por quê? Mas Vai, ok. Mas eu vai. acho que é uma coisa que vem muito da nossa educação, Aham. de tipo assim, tu não pode fazer porque tu é, né, tu é mulher e não sei o quê. Que, e a gente vai, né, vai levando isso Aham. pra vida. E acaba sem fazer as coisas que tu gosta. Isso é muito importante também. Eu sempre aconselho tu viajar sozinha pelo menos uma vez na vida. Sozinho também, né, se for homem. Porque assim, ó, tu acaba... E outra, pro lugar que tu quer. Porque isso é assim, ó, Uhum. é surreal. Quando a gente tem outra pessoa, acaba dizendo assim, por exemplo, eu não gosto de viajar pro inverno, gosto de viajar pra praia, verão. Eu também. Uhum. Porque tu acha legal viajar pra praia, tu acha legal viajar pra lugar quente, mas tu também gosta de viajar. Só que tu acaba até esquecendo isso. Porque tem Aham. uma pessoa contigo que só gosta de ir pra lugar que é sol, né? Que não gosta de neve, Uhum. mas é sol, né? Praia ou neve. A primeira vez que tu for pra neve, porque tu decidiu ir, porque eu, por exemplo, fui pra ver a Aurora Boreal, era meu sonho há Uau, foi pra lá muitos também. anos. Eu não ia porque não tinha. Eu fui sozinha e foi uma coisa, assim, ó, eu não tenho, assim, ó, a Aurora Boreal, cara, gente, é maravilhosa, é incrível, é surreal, mas ela se tornou totalmente secundária, porque é bem isso, tu ali descobre que tu conseguiu ir sozinha, que tu foi sozinha, que foi muito melhor do que tu imaginava, né? Porque tu fez o que tu quis. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que independe se tu tem filho, se tu tem marido, né? Tu conversa, é tipo assim, olha, eu tô precisando de uma tarde numa cachoeira, né? Tu pega, tu Aham. vai do lado, volta, eu já vou voltar. Mas assim, tu ter saber o que tu quer e saber para onde tu quer ir, né? Por qualquer N motivos, vir numa foto, como foi o meu caso, e, ir. Tipo assim, eu E, vou. Isso é Tati, surreal. o que tu faz é abrir caminho, entendeu? Para que outras pessoas possam ir. Tu entende a importância? O quão importante é tu mostrar que. Não, eu digo, é assim, porque quando eu vi os teus highlights, eu comecei a pensar,
nossa, quanto país que eu posso ainda, né? Que eu não tinha nem pensado, entendeu? É, sim. Tu tá abrindo o É isso. caminho. É isso que eu gostaria, assim, de tipo, primeira coisa, sair um pouco da bolha, né? Porque eu vou dizer assim, eu já fui para praticamente todos os lugares turísticos mais Sim, sim, Virginia, eu fui para Áustria já. Foi primeira vez que eu, na verdade, eu não esquiei, eu andei de trenó, mas sentia neve assim bem de perto, assim, foi na Áustria, foi surreal. Foi quando eu tava morando na Alemanha, inclusive. E foi muito bom, muito bom. E Uau. agora eu fui de novo em 2019 para lá e depois fui para Bratislava, que é do lado, foi incrível. Tá nos meus stories, tem muita coisa para Não, falar. mas... Mas Ai, assim, eu acho que esse que é o meu objetivo, né? Eu fiquei por muito tempo que até eu mesmo, né, me vinha aquela coisa meio que preconceito. Ah, mas ela viaja sozinha, sabe? Assim, tipo, aí que eu vou ficar mostrando que eu tô viajando sozinha? Tipo, ao contrário, né? Isso assim me abriu tantas isso. portas. E outra, o mais louco de tudo é o seguinte: se tu viaja sozinha, tu só fica sozinha se tu quer, tá? Isso é Sim. fato. Porque, Uhum. estou me sentindo muito sozinha. Cara, vai para um albergue. O albergue, né, o hostel, eu nunca ia. Eu tinha um preconceito e o Gunnar foi o cara que me disse. Porque eu dizia assim, ó, não, eu sou muito velha para ir pro hostel. Eu ia pro hostel quando eu tinha 20 anos e já era meio estranho. Assim, essa foi a minha resposta. Aí ele disse assim, Tati, eu só consegui viajar do jeito que eu viajei porque eu ficava em hostel. Ficava na Claro. casa de alguém, ficava em hostel. E outra, eu viajava muito. Só que a viagem dele era diferente. Ele ficava meio ano fora de casa, um ano às vezes, né? Sim, Então, mas é o assim, ele mesmo se sentia princípio. sozinho, né? Uhum. E ele ia para hostel. Eu tenho amizades até hoje. Em Minsk, eu fiquei num hostel que tinha concierge e custava 6 Uau. dólares a noite. Ele tem a gravação dele, se vocês olharem, porque ele era surreal. E foi muito importante, porque assim, eu cheguei no quarto e aí tinha uma menina lá, né? Uma americana. Daí eu disse assim: ah, olha só, eu tô indo jantar nesse lugar. Mostrei pra ela. Quer ir comigo? Assim, eu disse, tu já jantou? Ela, não. Quer jantar comigo? Vou ir nesse lugar. Mas, tipo assim, eu queria ir naquele lugar, seja, se ela não quisesse. Aí eu vou. Olha só que legal. Ela era americana, filha de americano e russo. Eu não sei se é o pai ou a mãe que era russo. Ela falava russo fluente. Então, assim, ela começou a me dar no jantar uma aula de russo. Ela falava russo com o garçom. Então, assim, ó, nós estávamos em casa, né? Foi Sim. muito... E outra, aí eu falava assim, tá, mas... E eu, tá, né? Tipo assim, aquelas coisas de... malucas de... né? Da Rússia com, né? Estados Unidos, na época. E eu dizia assim, tá, mas como é que funciona? Tu é uma americana que mora na Rússia. Ela tá morando na Rússia, em Moscou. Aí ela assim, todo mundo me respeita. Ou seja, a gente vê assim, ó, Estados Unidos em guerra com a Rússia. Não, gente, é tudo gente. É tudo Olha, gente. ninguém incomodava ela, né? Então, assim, eu tô falando isso porque ela me falou, né? Então, assim, eu nunca Claro. saberia que Uhum. tranquilamente uma americana poderia morar na Rússia e tava tudo ok. Né? Eu pensei assim, não vão deixar ela entrar, vão ficar perseguindo ela, sei lá. E aí depois, no outro, ela foi embora nesse dia. Daí no outro dia, tinha uma outra que não falava inglês. Ela era russa e tava viajando só na Bielorrússia. Mas, cara, alguma coisa ela falava. Aí foi muito engraçado que eu tava indo pra Ucrânia. E daí ela disse assim, e não, sério, eu a louca não sabia nada que estava acontecendo. Acho que todo mundo já tá ouvindo hoje falar da guerra da Rússia e da Sim. Ucrânia, né? E, pois é. E aí eu disse pra ela, disse assim, como é que é teu nome? Eu disse, Tatiana. Aí ela assim, ai, tá. Teu nome é russo, né? Todo mundo fala isso. Eu disse, olha, dizem que Teu? sim. Ok. Tatiana é russo. E sempre me dizem. Aí ela disse assim, eu disse assim, amanhã eu tô indo pra Ucrânia. Daí ela disse, sério, eu sou louca pra ir pra lá, mas eu não posso.
Porque ela era russa, ela tinha passaporte russo. Aí, por isso que ela me disse, porque o meu país, ele tá, né, não tem uma boa relação com a Ucrânia. Chego eu na fronteira, no outro dia, pego um avião, vou até Odessa. Quando eu chego no aeroporto, né, pra pegar para passar o passaporte, aí o cara diz assim, tá, daí foi ruim porque eu não tinha passagem de volta, eu tava acostumada com aquela coisa de Alemanha, né, de Europa. Eu não tinha passagem. Ele disse assim, quantos dias você vai... Ah, isso é outra dica, tá? Sempre que te perguntarem quantos dias tu vai ficar, tu diz quantos. Tu não diz como eu disse assim, um ou dois, não sei ainda, porque eu tô pensando em ir pra Moldávia, talvez, ou talvez não sei o quê. Só um minutinho. Primeira vez que eu fico na Ucrânia. Aí ele foi, daí ele voltou, daí ele disse assim, tá, onde é que tu vai ficar? Eu sempre tenho, né? Pelo menos o primeiro disse, não, vou ficar nesse lugar aqui. Aí ele disse, então tá. Daí ele falou assim, ó, né, Deus, então ele foi lá com meu passaporte, voltou, perguntou mais isso aí, onde é que eu ficaria. Aí ele disse assim, sabia que teu nome é ucraniano? Tatiana é ucraniano? Se ela não tivesse na noite anterior me dito, que eu não sabia, gente, sério, eu tava viajando literalmente, né, que tinha essa rixa que não poderia entrar ou teria problemas de entrar, eu diria, não, meu nome é russo. E aí eu ficaria, né? Ou seja, conversem com as pessoas. E eu só olhei pra ele assim, really? No, have no idea, but very good. Tipo assim, bye. Gente, que situação! Então, assim, foi tudo muito quadradinho, né? Eu acho que é bem isso, quando tu conversa, né? Tu começa. Porque, cara, isso não vai estar escrito nos blogs, isso não vai estar, né? Não vai estar sendo falado muito pelas pessoas, né? Então é a vivência. E por isso que é tão importante tu fazer esse teu trabalho que tu comentou de viajando sozinha, né? Mais para esses países que são um pouco mais diferentes, né? Do padrão. Tati, sim. Eu quero que... Não, e eu digo isso, assim... Fala, desculpa. Não, eu só ia dizer que se alguém quiser qualquer dica, gente, não é meu trabalho, é meu hobby, tá? É só me mandar direct. Eu sou, tipo, adoro ajudar no que eu posso, claro, né? Financeiramente eu não posso ainda, mas talvez um dia. Mas podem me mandar que no que eu conhecer eu posso ajudar. Ai, tá. Então eu quero te agradecer, te pedir desculpas aí por ter passado. O Instagram mudou do ano passado pra cá, agora deu. Graças a Deus. Podemos falar mais, né? Que legal, adorei. Tu sabe que eu fiz uma vez, a gente fez uma live, normalmente durou 1 hora. Eu fiz também uma só que durou 2, com uma menina lá da Austrália, muito legal. Mas eu quero te agradecer, porque a gente tinha combinado 1 hora, acabou passando. As tuas dicas, assim, são valiosas. Eu fiquei muito feliz, não tem noção. Quando eu vi, assim, 81 países, eu fiquei olhando, eu fiquei assim... sabe? Ai, que legal, Fábio. Adorei também. Vamos falar mais, porque eu acho que a gente tem muito assunto, assim, ainda. Né? Porque tem tudo a ver. E eu acho que o que tu faz, assim, também, né? Tipo, preparando as pessoas para viajar é incrível também. Então, eu amo também. Que nem tu comentou que tu ama. É uma coisa que a gente aprende com o tempo a achar o que a gente ama, né? Encontrar é muito bom, né? E não se preocupem, assim, a gente, de... né, só puxando o teu gancho de falar inglês perfeito. Porque ninguém que tem a segunda língua fala inglês perfeito. Ninguém. Isso é verdade. Então, assim, e a maioria do mundo não tem o inglês como primeira língua. Então, isso é muito importante. Não tenha vergonha, né? E todas as pessoas, eu sempre tô dizendo I'm sorry, my English is blá, blá, blá. Todas as pessoas, né, que eu conheci dizem assim, ó, cara, eu só falo inglês. Então, assim, se tu tá falando a minha língua para que a gente se entenda, tá perfeito. Né? Então, não tenho medo, usa o Google Translator também, né? Assim, tipo, às vezes soma uma palavra, não lembra. Tá cada vez melhor esse nosso
né? Vamos dizer assim, essa nossa ajuda, assim. Né? É. Não ter vergonha de falar errado, não tem problema. É. Né? Tu sabe Não que tem, nós não tem brasileiros, mesmo. a gente acaba tendo muita vergonha, acha que porque é segunda língua, meu sotaque. Mas foi como tu falou, Tati, a maioria das pessoas que falam inglês fala como segunda língua. E tem sotaque. Todo mundo tem sotaque, né? É Todo normal. mundo tem sotaque. É normal. Não, aí, por exemplo, tu pode falar, por exemplo, eu tava morando em Londres, né? Eu dava seminários na Queen Mary e eu fui pra Brisbane. Cara, no começo era assim, ó. Oi? Tipo assim, what? Não sei se você já viu. Olha, quem gosta de tênis, tem um negócio incrível quando o Federer ganhou o Wimbledon. E aí o cara vai lá e ele fala, e daí o Federer diz assim: o meu inglês não é muito bom. Pode repetir? Ele repetiu 3 vezes. E o Federer não entendeu. Porque o sotaque britânico forte é muito difícil também. Claro. Aí o sotaque do australiano é muito difícil. A gente tá mais familiar por causa dos filmes e coisa com o americano mesmo, né? Mas saiu da... E tem que lembrar que é um país americano. Né? É um país. Sim, é só um. Né? Tipo assim, se quer se preocupar, se preocupa com o nosso portunhol, porque daí sim, tem um monte de país falando espanhol e nós não conseguimos. Portunhol não existe. Sim, ou é só tu pega alguém do Rio Grande do Norte para conversar com a gente, já não é tão fácil de entender. É fácil Exato. No mesmo país, né? No mesmo país, todo mundo fluente. E eles nós, né? Então, assim, não... Isso por medo de falar errado, etc. Não é por isso que tu não vai viajar. É isso aí. Então, Tati, muito obrigada. Adorei o papo. A gente podia ficar aqui, ó, com certeza, umas 3 horas conversando, que eu tenho certeza ia ter papo e o pessoal ia seguir. As pessoas iam entrando, saindo e nós aqui. A gente ia ficar. O que essas loucas ainda estão falando? Não, vamos deixar para outra hora, né? Vai ter várias coisas pra gente conversar. Mas eu quero te agradecer. Então, tu deixou tua disponibilidade aí. Eu também deixo minha disponibilidade para responder alguma pergunta depois, tá? Obrigada aí pelo pessoal que participou. Obrigada, gente. Adorei. Tá, gente? Um beijão. Beijos a todos e nos vemos viajando. Quero ver vocês viajando. Bye, bye. Tchau, pai. Até mais. Beijão. Bye. Tchau, tchau.